Olá, começa agora o JR Entrevista. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil e atua como guardião da Constituição Federal. Para falar sobre os desafios e avanços do Poder Judiciário aqui no país, nós recebemos hoje o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e também do Conselho Nacional de Justiça. Ministro, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Record para o JR Entrevista. Prazer estar com você aqui, Kleber. Vamos começar falando da eficiência do Poder Judiciário, que passa pelas suas mãos, né? Vai fazer um ano que o senhor assumiu o CNJ e STF em setembro. E a gente tem dados que são realmente impressionantes. A Justiça brasileira julgou, ao longo de 2023, um número recorde de 33 milhões e 200 mil processos, num contexto de alta produtividade. Os números do STF também são impressionantes, mais de 30 mil decisões ao longo do ano passado. O senhor tem buscado essa eficiência. Como é conseguir isso ao mesmo tempo que equiparar? Porque a gente sabe que é uma reclamação recorrente dos ministros que tudo vai parar no Supremo. E é a Suprema Corte que mais julga processos em todo o mundo. Como tentar equacionar isso e garantir efetividade e também, claro, atender a todos que buscam nos recursos, né, do STF? Pois então, Kleber, o Brasil vive, de certa forma, uma epidemia de judicialização. Nenhum país do mundo tem, como nós temos, é a última estatística, 83 milhões e 800 mil processos em andamento. Nós temos uma judicialização quantitativa e temos uma judicialização qualitativa. A quantitativa se manifesta nesses números que eu falei, mais de 83 milhões de processos em curso. Tem uma face negativa, que não há estrutura que consiga atender a essa demanda com a celeridade desejável. Esse é o aspecto negativo. O aspecto positivo é que essa ida ao judiciário revela uma certa confiança no judiciário. Se as pessoas vão pretender resolver os seus conflitos perante a justiça, é porque acreditam que ela possa dar a solução adequada. Além da judicialização quantitativa, nós temos essa judicialização que eu chamaria de qualitativa, que faz com que tudo chegue ao Supremo. Essa é uma característica do arranjo institucional brasileiro, da Constituição brasileira. As constituições no mundo, em geral, elas organizam o Estado, se é uma federação, se é um Estado unitário, elas repartem as competências entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário, e elas têm uma lista, uma definição dos direitos fundamentais. Todas as constituições democráticas fazem isso e a brasileira também faz. Porém, a Constituição brasileira faz muito mais. Ela cuida do sistema tributário, ela cuida do sistema de previdência social, ela cuida do sistema de saúde, ela cuida do sistema de educação, ela cuida do sistema de proteção ambiental, ela cuida do sistema orçamentário, ela cuida da participação do Estado na economia, ela cuida da proteção das comunidades indígenas, ela cuida da criança, do idoso, do adolescente, da família, da comunicação social, da ciência e tecnologia. Portanto, a Constituição brasileira traz para o mundo do direito matérias que em outras partes do mundo são deixadas para a política. De modo que, com uma Constituição abrangente e uma certa facilidade de acesso ao Supremo por meio de ações diretas, quase tudo pode chegar ao Supremo. Do sublime ao ridículo, eu gosto de dizer. E não há uma trava para isso, não há como limitar isso, né? Há uma trava relativa que é a repercussão geral, que é um filtro que o Supremo faz das questões principais que normalmente vão ser julgadas em plenário. Essa trava há, e aí esses números 70 mil são muito expressivos, mas se você for ver o número efetivamente julgado em plenário físico com debate, provavelmente a gente está falando entre 100 e 200 processos que efetivamente levaram a um debate público com visibilidade. Mas nós decidimos muitas coisas no plenário virtual, que é uma decisão online, que o relator coloca o seu voto e todo mundo tem uma semana para se manifestar. E nós temos um trabalho imenso que ainda não equacionamos da melhor maneira, que é a quantidade de recursos que chegam e que nós não vamos rejulgar, nós vamos manter a decisão da origem. Isso é mais de 90%. Mas mesmo assim tem o trabalho pessoal do ministro, da sua equipe, de ver se aquela é uma matéria que tem jurisprudência consolidada e que a gente não vai mexer. O ministro do Supremo trabalha muito, eu preciso te dizer. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, frequentemente sábado e domingo. Mas a gente deve cumprir com alegria as missões que a vida nos dá. O senhor assumiu em setembro a presidência do STF na esteira de uma série de assuntos polêmicos que causaram ali um certo embate com o Legislativo. Principalmente por pautas
polêmicas, né, que na visão dos parlamentares invadia ali as competências do legislativo, como demarcação de terras indígenas, a pauta do porte de drogas, também aborto, cujo julgamento foi iniciado. Passado quase um ano, o senhor tem conseguido trazer paz aí entre os dois poderes. Como é que o senhor vê essa questão e qual foi o ingrediente para tranquilizar ali as bases? Olha, eu acho que embate, propriamente, eu não classificaria assim. Talvez tenha havido posições divergentes, porque como a Constituição brasileira é muito abrangente e cuida desses temas todos que eu mencionei, nem sempre é muito singela a definição da linha de fronteira entre o direito e a política. O modelo constitucional brasileiro cria uma fronteira móvel ali, um pouco difícil. E às vezes, as instituições têm visões diferentes. Mas eu tenho excelente relação com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, um homem extremamente elegante, e tenho ótima relação, igualmente, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que também tem tido um papel importante na institucionalidade brasileira. De modo que divergência faz parte da vida. A concordância plena em tudo só acontece em ditaduras. Em democracias, as pessoas pensam diferente, colocam os seus argumentos na mesa, debatem. Lugar de decisão política é no Congresso mesmo. Lugar de decisão de interpretação da Constituição é no Supremo. O único problema é quando essa fronteira não é totalmente nítida. E aí as pessoas colocam os seus argumentos na mesa. Essa questão de demarcação de terras indígenas, o Supremo decidiu, o Congresso se manifestou, há uma nova ação no Supremo. Eu acho que é possível que se chegue a um denominador comum, a um meio termo razoável que possa atender a todos. O que nós precisamos fazer na vida brasileira é desradicalizar um pouco as posições. A minha maior preocupação não é a polarização. Polarização sempre vai existir na vida. Sempre vai haver quem queira mais Estado, quem queira mais iniciativa privada. Quem ache que a Petrobras deve ser uma empresa de mercado, gerida pelas regras de mercado, sem ingerência governamental, e quem acha que é uma empresa estatal e que tem que, de alguma forma, atender objetivos públicos e sociais. Portanto, a política existe para que o eleitor faça essas escolhas. E você vai ter governos mais liberais e você vai ter governos mais estatizantes, digamos assim. Faz parte da vida. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi uma baixa na civilidade. Ou seja, eu não aceito que você seja diferente de mim. E a ideia de que se alguém pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. Isso foi o que aconteceu no Brasil. Isso não tem nada a ver com divergências políticas. Isso tem a ver com civilidade. E, portanto, eu concordo com muita gente, divirjo de muita gente, mas trato todo mundo com respeito e consideração. É assim que se vive a vida civilizada, é assim que se vive a vida democrática. E é assim que eu me relaciono com o Congresso e tenho ótimas relações com todos lá. Houve, no entanto, ministro, uma série de investidas do Congresso contra o Supremo. Aquela PEC, por exemplo, para limitar as decisões monocráticas, né, decisões individuais dos ministros. E se fala também, além da questão de se impor mandatos para os ministros, né, numa PEC que poderia permitir aos parlamentares cassar decisões do Supremo. Como é que o senhor enxerga essas investidas? Essa última, eu acho que ela é irrazoável e possivelmente inconstitucional. Numa democracia típica, você tem um intérprete final da Constituição, que é a Suprema Corte. É assim que funciona. Mas a última palavra não é necessariamente da Suprema Corte. O Congresso sempre pode fazer uma emenda constitucional superando uma decisão da Suprema Corte. Uma emenda, mas não uma decisão ordinária revogando ou prevalecendo sobre uma decisão do Supremo. Acho que isso é impensável do ponto de vista institucional. O mandato não é um problema. Eu mesmo, na Constituinte de 88, a minha posição era defender um mandato longo de 12 anos, como é na Alemanha. Você tem dois grandes modelos de cortes constitucionais. Você tem um modelo americano, em que a nomeação é vitalícia, e você tem um modelo europeu, em que a nomeação para os tribunais constitucionais é por um mandato. 12 anos na Alemanha, 9 anos em outros países, um mandato longo. E eu defendia o modelo europeu. Ele não prevaleceu na Constituição de 88. E aí eu parei de defender, Kleber, porque pior do que não ter o modelo ideal é ter um modelo que não se consolida nunca. De modo que eu estou satisfeito com esse modelo. O que
trouxe um pouco de problemas para esse modelo foi a PEC da Bengala. Eu fui o único ministro do Supremo contra a PEC da Bengala, que estendeu para 75 anos a aposentadoria e não aos 70. Primeiro que eu não quero ficar nem um minuto a mais do que o necessário. Mas não é por isso, é porque eu acho que atravancou a carreira da magistratura. Não fez bem para a magistratura em geral, com respeito a quem pensa diferente. E, além disso, havia uma espécie de um mandato natural dos ministros do Supremo, porque o normal era as pessoas irem entre 55 e 60 anos. Salvo exceções, essa era a idade média. Então, como você se aposentava aos 70 anos, ficava no máximo 15 anos. Ficava entre 10 e 15 anos, que é um bom período. Portanto, eu não tenho um problema doutrinário com a opção por mandato. Evidentemente, se for uma aprovação à guisa de retaliação, porque uma maioria não gosta do Supremo, ou uma quantidade de pessoas não gosta, é ruim. A retaliação é sempre uma coisa ruim. Mas não é um conceito em si que eu desaprovasse. As decisões monocráticas, eu pessoalmente sou contra. Sou contra as decisões monocráticas em si. Eu não as tomo. Nós temos uma emenda regimental que prevê que todas as decisões em ações diretas e em determinados processos têm que ir imediatamente ao plenário virtual para decisão colegiada. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem um papel que praticamente nenhuma corte constitucional no mundo tem, que é esse papel criminal. Exato. E esta competência criminal, que não é uma jurisdição constitucional própria de uma Suprema Corte, nesses casos o relator tem uma autonomia de atuar individualmente. É como o sistema funciona, embora dessas decisões do relator sempre caiba recurso, geralmente para a turma, eventualmente para o plenário. De modo que as decisões monocráticas que têm causado mais polêmica não são decisões propriamente de jurisdição constitucional, são decisões de natureza criminal, que é uma competência atípica que o Supremo desempenha. Até aproveitar o gancho, ministro, porque essas decisões monocráticas, principalmente ligadas à Lava Jato, têm causado, de fato, uma série de críticas, né? A ponto de algumas pessoas, alguns críticos dizerem, bom, até o combate à corrupção no Brasil foi, de certa forma, por meio de anulações de provas e outras coisas, foi meio que deixado de lado. Como é que o senhor vê essas críticas? Olha, algumas posições minhas na questão do enfrentamento à corrupção não prevaleceram no Supremo. Eu defendia, como todos sabem, é público, a possibilidade de execução das penas depois do 2º grau e tinha uma visão mais severa em relação a práticas de desvio de dinheiro e de financiamentos escusos. Em algumas instâncias, em alguns momentos de decisão, a minha posição não prevaleceu. Eu me empenhei muito para que prevalecesse, mas é um órgão colegiado e, portanto, prevaleceu a maioria e a gente não pode passar a vida brigando. Portanto, as coisas são como são. Mas eu não acho que nós tenhamos retrocedido em matéria de corrupção à estaca zero. Eu não gosto de tratar Lava Jato contra ou a favor da Lava Jato. Eu sou contra a corrupção. Acho que ela é uma coisa que faz mal para o país. Ela faz mal não é só pelo dinheiro desviado, ela faz mal pelas decisões erradas que você toma pelos motivos errados também. Não gosto desse rótulo, o sujeito é a favor da Lava Jato, é contra a Lava Jato. Eu não sou a favor de nada que seja errado. Mas eu sou totalmente contra a corrupção. E acho que nós já havíamos avançado umas 10 casas. Acho que voltamos umas 5. Ou seja, não voltamos à estaca zero. Acho que algumas coisas que aconteceram no passado não voltarão a acontecer porque a sociedade se tornou mais consciente e acho que houve avanços nessa matéria. Agora, a história não é linear, ela é feita de avanços e de recurso. Deixa eu voltar um pouquinho sobre as pautas polêmicas, presidente, porque como o senhor é quem define a pauta, né, está pertinho de terminar o prazo do pedido de vista, mais tempo para análise do assunto, do ministro Toffoli em relação à pauta do porte de drogas. Há chance de se voltar a julgar isso ainda nesse semestre? E mesmo com uma PEC já votada pelo Senado, como é que fica esse limbo aí jurídico sobre o tema dentro do Supremo? Olha, o meu modo de operar a pauta eu pauto tudo. Claro que pode ter um timing, mas a única questão
que eu publicamente já disse que estou aguardando e não pretendo pautar por enquanto, é a questão da interrupção da gestação. E não pretendo pautar porque acho que o debate não está maduro na sociedade brasileira. Acho que a sociedade brasileira ainda não é capaz de fazer uma distinção que é muito importante, que é a seguinte: é possível ser contra o aborto, como eu acho que todo mundo é. Não conheço ninguém que seja a favor do aborto. Portanto, é possível ser contra o aborto. É possível pregar contra o aborto. É possível não fazer o aborto. Essa é uma visão de mundo. Mas ter essa posição não significa que você queira prender a mulher que tem uma circunstância na vida que precisou fazer, quis fazer, por alguma razão. Portanto, são duas coisas diferentes. Ser contra o aborto, pregar contra o aborto e querer que o Estado evite que ele aconteça, dando pílula anticoncepcional, educação sexual, amparando a mulher que quer ter o filho. Isso é muito importante. Portanto, o aborto deve ser evitado. Porém, isso é diferente de achar que deve criminalizar a mulher que precisou fazer. A sociedade brasileira ainda não faz essa distinção adequadamente. E, portanto, acho que não cabe ao Supremo, antes de haver algum nível de compreensão e conscientização na sociedade, acho que não cabe ao Supremo fazer isso. Não é que não cabe no sentido de legitimidade democrática, não do papel, porque essa questão de interrupção da gestação é decidida pelas Supremas Cortes em todo o mundo. Em todo o mundo. E nenhum país democrático, desenvolvido, criminaliza. Nenhum. Nos Estados Unidos teve a decisão em Dobbs que devolveu a matéria para os estados, mas a maior parte dos estados não criminaliza nos Estados Unidos. O Canadá não criminaliza, o Reino Unido não criminaliza, a França não criminaliza, nem os mais católicos, a Itália não criminaliza, Portugal não criminaliza, saindo dos católicos, a Alemanha não criminaliza, a Holanda não criminaliza. Portanto, é simplesmente uma má política pública a criminalização. Mas, como não há um nível de consciência ainda nessa matéria, acho que não cabe ao Supremo ainda julgar isso. Ponto. Tudo mais, eu acho que pode ser discutido à luz do dia, inclusive drogas. Portanto, quando eu voltar, eu vou pautar. Mas aqui há um equívoco no debate. O Supremo não vai, inclusive porque não pode, legalizar o uso de drogas. Há uma confusão tremenda sobre essa questão. Essa é uma confusão muitas vezes feita de maneira deliberada. O que nós estamos decidindo de verdadeiramente importante e que não interfere sequer com a PEC do Congresso é qual quantidade de drogas distingue o usuário do traficante. Essa é a discussão que está posta verdadeiramente perante o Supremo. Porque o que acontece na vida real? Uma mesma quantidade, vamos supor, 50 gramas de maconha, na zona sul do Rio de Janeiro, para dar um exemplo que eu conheço, é considerado porte para consumo pessoal. Mas na periferia é considerado tráfico. Quem é que toma essa decisão? A polícia. A polícia, na hora que dá o flagrante, é que decide se é traficante ou se é consumidor. O que nós queremos é acabar com essa discricionariedade policial, que no fundo é frequentemente discriminatória. Nos bairros ricos é uma coisa, nos bairros pobres é outra coisa. Então, nós estamos debatendo qual a quantidade é que vai distinguir o consumidor do usuário. Não tem nada a ver com legalizar. E, só para acrescentar, uma política de drogas eficiente, eu sempre digo isso, significa ir atrás dos grandes traficantes, monitorar grandes carregamentos e, sobretudo, monitorar o dinheiro, seguir o dinheiro. Nós praticamos uma política de drogas que é prender menino pobre de periferia com pequenas quantidades, produz um hiperencarceramento, destrói a vida desse menino e fornece mão de obra para as organizações criminosas. É uma péssima política pública. Portanto, seja quem defende algum grau de legalização, seja quem defende manter a repressão, o que nós estamos fazendo não está dando certo. Porque o consumo aumentou, o Brasil era a rota, agora já é o segundo maior consumidor, e o tráfico domina áreas importantes do Estado brasileiro, do território brasileiro. Portanto, essa é uma matéria que exige reflexão,
o que nós estamos fazendo não está dando certo. Precisamos pensar o que fazer. Presidente, a gente já continua aqui a nossa conversa. Eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Ministro, vamos para o telão agora. A gente tem uma pergunta da nossa colega, jornalista e colunista Gabriela Coelho, do portal R7, para o senhor. Oi, presidente. A minha pergunta é sobre o Marco Civil da Internet. Há 2 ações no Supremo sobre o tema. O senhor pretende pautá-las no segundo semestre? E qual é a sua opinião sobre a regulamentação das redes sociais? Ei, Gabriela. Prazer falar com você. Então, pretendo sim. Na verdade, essa questão das redes sociais, havia uma expectativa de que o Congresso pudesse legislar um projeto que foi aprovado no Senado, havia um projeto tramitando na Câmara sob a relatoria do deputado Orlando Silva, que fazia um trabalho muito empenhado e de muita qualidade. Esse assunto emperrou um pouco no Congresso, de modo que é muito possível que isso precise ser decidido no Supremo. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, precisou fazer uma regulamentação própria para as eleições, porque não havia a lei, e em algum lugar do futuro, possivelmente próximo, o Supremo vai ter que decidir, sim, essa matéria. A minha posição doutrinária, não falando sobre o caso específico, houve uma transformação muito profunda na comunicação social no mundo com o surgimento das plataformas digitais, porque antes o acesso ao conhecimento e ao espaço público, ele se dava basicamente através da imprensa tradicional. Isso que nós estamos fazendo aqui, televisão, rádio e jornal. Hoje em dia, existe também a possibilidade de acesso ao espaço público sem ser pela imprensa tradicional. Só que na imprensa tradicional, você tem um mínimo de controle editorial sobre a autenticidade e a civilidade do que chega ao espaço público. E nas redes sociais isso não acontece. De modo que, da mesma forma que ela democratizou o acesso à informação e ao conhecimento e ao espaço público, ela também abriu avenidas para o ódio, para a desinformação, para as teorias conspiratórias, para os ataques à democracia, para a destruição da reputação das pessoas. E, portanto, evidentemente que é preciso haver algum tipo de regulação. O que aconteceu no mundo, Gabriela, é que surgiu um modelo de negócio, que é o das plataformas digitais, que atraiu boa parte da publicidade. A publicidade se move pela quantidade de visualizações, de cliques. E, trágico para a condição humana, a mentira, a grosseria, o sensacionalismo, as teorias conspiratórias trazem mais cliques, trazem mais engajamento do que a fala racional, do que a fala moderada. E então as plataformas muitas vezes têm um incentivo ruim de potencializar o negativo, porque isso atrai mais audiência. E porque o incentivo é ruim, você precisa regular para neutralizar um pouco esse ímpeto negativo. De modo que eu sou a favor de regular com moderação. A liberdade de expressão é fundamental numa democracia, porque pela dignidade da pessoa humana de querer se manifestar, porque ela é muito importante para a busca da verdade possível, embora plural, e é muito importante para a democracia, porque as pessoas têm que estar informadas do que está acontecendo. De modo que o mundo inteiro vive a dificuldade de traçar a fronteira entre a legítima liberdade de expressão e um modelo de negócio que se esconde por trás da liberdade de expressão, mas incentiva o ódio. Exato. Por isso que a gente tem que regular em alguma medida. Fora a dificuldade de se responsabilizar de fato alguém, né, nessa história toda, inclusive aqueles que detêm o comando dessas plataformas e redes. Nós temos o Marco Civil da Internet, que tem uma regra geral, que é as plataformas devem retirar depois da primeira ordem judicial. É isso que basicamente diz o Marco Civil da Internet. Na ocasião, eu me lembro bem, o relator era o deputado do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, fez um excelente trabalho. Mas o mundo de lá para cá mudou bastante. E talvez essa ainda possa ser a regra geral, mas nós precisamos contemplar algumas exceções em caso de crime evidente. Ninguém quer pedofilia na rede, ninguém quer terrorismo na rede. E em casos de inequívoca violação de direitos, seja um direito autoral, seja um direito fundamental da pessoa,
Portanto, acho que a regra geral de ordem judicial ainda é boa, mas acho que tem que haver algumas exceções de retirada por notificação privada ou até de ofício, ou seja, independentemente de provocação. Perfeito. Presidente, a gente já volta a conversar porque o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo. Na volta, a gente continua aqui nosso papo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje no estúdio o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, a gente conversou agora há pouco que quase tudo vai parar no STF. Não deve ser diferente algo que aconteceu recentemente no Congresso. Ainda ontem foi derrubado um veto do presidente Lula, mantendo o fim da chamada saidinha dos detentos. O senhor prevê que isso também vai acabar sendo levado à discussão de vocês lá no Supremo? É muito possível. Tudo acaba lá. Por enquanto, essa é uma questão puramente política, é o fato político do dia e não me cabe comentar. Inclusive por essa circunstância de que muito possivelmente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal e nós vamos ter que examinar à luz da Constituição. Como eu já disse, as decisões políticas são tomadas pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República. O papel do Supremo é interpretar a Constituição. Num existe vontade política, no outro existe o que a gente chama de razão pública. Portanto, e a Constituição é a maior expressão dessa razão pública, da busca de um bem comum e coletivo. Portanto, é preciso saber o que atende melhor aos mandamentos constitucionais, se é poder ou não poder. O que eu acho eu não posso te adiantar. Claro. O senhor precisou intervir também na questão das câmeras corporais, né? Pedindo manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República e também do governo de São Paulo, mesmo depois de regras claras que foram colocadas aí pelo Ministério da Justiça. Outro tema que foi parar no Supremo e não teve jeito de fugir, né? Essa é uma questão, revelou-se empiricamente, quer dizer, no mundo real, de que a utilização de câmeras protege o policial e diminui a letalidade policial. Nós ainda temos uma cultura não superada de que a brutalidade policial, a violência policial é a melhor forma de combater a criminalidade. E é preciso coibir isso. É claro que em certos momentos de confronto isso se torna inevitável, mas não pode ser uma política pública, o confronto bélico. É preciso o uso de inteligência, é preciso ir atrás do dinheiro e é preciso oferecer alternativas. Mas, em muitos casos, é preciso enfrentamento. Mas um enfrentamento legítimo. A polícia não pode estimular a violência, nem estimular o ressentimento das comunidades. É preciso encontrar um equilíbrio. E acho que as câmeras corporais fazem isso, protegem o bom policial, que está atuando quando tem que atuar, e eu não gosto de minimizar a importância nem o risco da atividade policial num país com o nível de criminalidade do Brasil. A gente precisa de uma polícia eficiente, competente, mas que tenha moderação e que respeite os direitos humanos. Respeitar direitos humanos não é ser fraco, não é ser frouxo, é não ir além do necessário. E, portanto, as câmeras se revelaram um bom instrumento. De modo que elas não são contra a polícia, elas não são contra uma política de segurança pública que o país precisa muito. E o ministro Lewandowski está se empenhando por isso. Esta regulação das câmeras é nova, saiu, salvo engano, ontem ou anteontem. E, de fato, eu sou relator num caso que está na presidência do Supremo de colocação de câmeras no estado de São Paulo. Conversei com o governador, que é uma pessoa extremamente civilizada e digna, e chegamos a um acordo pela instalação das câmeras. Agora há uma discussão sobre o tipo de câmeras a ser utilizado e eu mandei ouvi-lo novamente. Mas eu acho que a implementação de câmeras é muito importante e eu confio muito que os governos estaduais, inclusive o de São Paulo, pelo que demonstrou até agora, vão se empenhar pela sua instalação, porque isso é bom para a segurança pública e é bom para uma polícia eficiente, capaz de enfrentar o crime como precisa ser enfrentado, sem ir além. Porque a prática demonstra que você não diminui índices de criminalidade pelo cometimento de violência.
O que, de novo, não significa uma polícia frouxa. Claro. Você tem que enfrentar a criminalidade, mas existe o nível adequado, a proporcionalidade, a razoabilidade é o segredo das coisas justas. Presidente, para a gente encerrar, eu queria falar rapidamente sobre o papel do judiciário frente às questões climáticas. A gente enfrentou, infelizmente, essa tragédia do Rio Grande do Sul recentemente, sobre a qual vocês agiram de maneira exemplar, destinando dinheiro de multas pecuniárias e outras coisas, emprestaram à Polícia Judicial e outras medidas que foram excepcionais, mas, evidentemente, o judiciário vai ser provocado para que se evite demora em processos, questões que possam, inclusive, levar a projetos para evitar esse tipo de situação. Como é que, efetivamente, o judiciário pode ajudar para que a gente não viva um Rio Grande do Sul novamente em outras partes do país? Olha, assim, o judiciário ajudou, como você mencionou, de 3 formas. Eu, lá no Conselho Nacional de Justiça, aprovei uma resolução, no sentido de direcionar para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul todas as multas pecuniárias, que são as penas alternativas. Em vez de preso, o sujeito paga um valor pecuniário, uma pena pecuniária. Nós direcionamos todos esses depósitos para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Já foram mais de 156 milhões de reais. E foram rapidamente. Queria aqui de público agradecer os tribunais que atenderam a esse apelo. Nós mandamos um contingente da Polícia Judicial, que é a Polícia do Poder Judiciário, para ajudar no Rio Grande do Sul. E a pedido da FAB, do Brigadeiro Pontiroli, do Brigadeiro Guimarães, que coordenam essa logística, eu reagrupei um grupo que eu tinha formado no TSE durante a pandemia para logística e distribuição de equipamentos. Na pandemia, eu precisei distribuir 9 milhões de máscaras, 1.800.000 face shields para proteger os mesários, 4 milhões de litros de álcool gel para impedir que a eleição aumentasse a contaminação na pandemia. Deu super certo e nós reunimos novamente aqui publicamente a Falcone, o Mercado Livre, a Febraban, montamos esse grupo e estamos ajudando de novo na logística de distribuição terrestre desses equipamentos, porque a FAB, apesar de estar tendo um trabalho excepcional, não consegue transportar no volume das doações. Também uma coisa positiva, a solidariedade do povo brasileiro. Agora, o universo escolheu o Rio Grande do Sul para mandar uma mensagem muito dramática para todos nós, a de que a mudança climática vai comprometer gravemente a vida das pessoas, a integridade das pessoas, a propriedade das pessoas. Esse é um alerta que nós não devemos deixar passar despercebido. E nós precisamos enfrentar a mudança climática e o aquecimento global como um problema real e efetivo, investir na transição energética, e o Brasil tem tudo para ser uma grande liderança ambiental global. Nós temos energia predominantemente limpa, que é a energia hidráulica. Nós temos energias renováveis, solar, eólica, que é o vento, e biomassa. E nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo pela biodiversidade, pelo papel no ciclo da água, pelo armazenamento de carbono. É a Amazônia que faz chover no Centro-Oeste. É um engano achar que há antagonismo entre proteção ambiental e agronegócio, que hoje é uma das locomotivas importantes da economia brasileira e que merece ser valorizada e prestigiada. Não há nenhum antagonismo nem incompatibilidade. Pelo contrário, o agronegócio precisa da proteção ambiental e o Brasil precisa ocupar esse espaço. De modo que o judiciário não define políticas públicas. Isso quem faz é o Executivo e o Congresso, mas nós precisamos avançar nessa agenda. O Judiciário já fez o que podia. No governo passado mandou liberar o Fundo Clima para combater a mudança climática, liberou o Fundo Amazônia para combater o desmatamento e agora determinou uma complementação do plano antidesmatamento para nós enfrentarmos e cumprirmos a obrigação que o Brasil assumiu de desmatamento líquido zero até 2030, uma obrigação internacional que o Brasil assumiu. Presidente, chegamos ao fim aqui do JR Entrevista. Queria muito agradecê-lo pela disponibilidade, tirar um período aí da sua concorrida agenda, que eu sei que não é brincadeira, para estar com a gente aqui. Foi um grande prazer recebê-lo. Prazer conversar com você, Kleber. Prazer é nosso. Sucesso. Agradecer também a Mariana Oliveira, secretária de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, muito bem escolhida pelo senhor, que nos ajuda sempre que a gente precisa e é excepcional em tudo que faz. E é mesmo. É mesmo. Obrigado mais uma vez, presidente.
Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, também no JR 24 Horas e ainda nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Te espero no próximo JR Entrevista. Até lá.